Oi, gente, tudo bem? Eu vou ensinar agora como fazer essa mandalinha aqui, não muito grande, mas bem trabalhada. Eu fiz ela a partir de um gráfico que não é de minha autoria. Se alguém souber de quem é esse gráfico, por favor, me fale para a gente colocar aqui na descrição do vídeo. Tem 9 voltas originalmente, eu alterei a nona e acrescentei mais uma para facilitar a amarração no aro. E no vídeo eu vou mostrar o que eu fiz, tá bom? Então vamos começar. Esse é o gráfico, eu não consigo deixar ele aqui na descrição do vídeo, mas você encontra lá no meu Instagram, junto com o post dessa mandala. Então aqui, antes de falar do material, eu vou mostrar para vocês a diferença de tamanho que dá usando o fio amigurumi que eu usei nessa e usando o fio Belly Charme que eu usei nessa daqui. Essa tá com 21 centímetros e essa outra maior tá com 26. E eu escolhi usar de novo o fio amigurumi porque eu quero uma mandala mais encorpada. Então, eu escolhi essas cores, verde e rosa. E, além da linha, a gente vai usar uma agulha, né? Eu vou usar a agulha 2,5 mm, uma tesoura, uma agulha de tapeceiro e o aro, que geralmente eu falo para vocês deixarem para comprar o aro depois, para medir direitinho o tamanho da mandala e não comprar e não ficar com o tamanho errado, tá bom? Então, peguei aqui a minha primeira cor, a gente vai começar com o anel mágico. Então, lacei aqui, puxei fazendo uma voltinha. Anel mágico pronto. A gente vai fazer 12 pontos altos. Então, o primeiro ponto alto são 3 correntinhas. E mais 11 pontos altos. Então, a gente puxa aqui quando terminar, para fechar esse anel. E fecha com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, que é o alto desse primeiro ponto alto, né? Então, primeira voltinha tá pronta. Daí a gente corta e já vai trocar de cor. Aqui eu vou passar o fio por dentro do lacinho que ficou. Puxo. E aí ele fica bem presinho aqui. Aqui na segunda volta a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo ponto alto da carreira de baixo, uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto alto só, uma correntinha. 2 pontos altos, uma correntinha. Então, a gente vai intercalar 2 pontos altos e um ponto alto, separando por uma correntinha a volta toda. É só isso. Então, a gente vai fazer um nó corrediço. Aí, como é ponto alto, a gente pode passar aqui, ó. Primeiro agulha. A gente puxa para fazer o primeiro ponto alto, que são 3 correntinhas. Mais um ponto alto aqui junto. Vou tentar prender o fio aqui já para ir dando uma arrematada. Uma correntinha. Aí, um ponto alto apenas aqui no ponto do lado. Uma correntinha. E aí, no próximo, 2 pontos altos. E assim vamos seguindo. Então, terminando aqui, vou fazer o último ponto alto. Uma correntinha, e aí fecho aqui no alto do terceiro, na terceira correntinha, né, que é o alto do primeiro ponto alto. E aí ficou assim. Aqui, como eu falei no outro vídeo, na última mandala que eu fiz, às vezes eu tiro essa correntinha por causa do espaço. Acho que fica um espaço muito grande aqui perto dos outros. Então, da mesma forma que eu disse lá, algumas vezes, se visualmente eu achar que tá muito separado,
ou eu tiro a correntinha, que aqui eu não tirei, ou eu faço o ponto alto, o fechamento aqui do ponto alto, eu pego a correntinha aqui do lado, a parte de dentro dela, levo lá pra trás e fecho assim, tá? Pra não ficar repuxando, e aí ela fica mais fechadinha, ó. Vai ficar mais parecida com, fica mais uniforme, tá? Ou às vezes eu tiro a correntinha, mas aqui eu achei que ficou bom assim. Então, a gente vai cortar. E vamos para nossa terceira volta. O fechamento aqui, mesma coisa, tá? Vou passar o fiozinho aqui que sobrou por dentro do laço. Puxo bem. E vamos continuar na próxima volta. Aqui na terceira volta, aqui peguei a outra cor que eu vou usar, verde claro. Vou fazer o nó corrediço. A gente vai fazer 3 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente. E 2 correntinhas separando. Então, em cada um, tanto no que ficaram 2 pontos altos juntos, como um sozinho, em cada um desses vai ter 3 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente, e 2 correntinhas separando. Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu já tô com o meu nó corrediço, a gente vai passar a agulha em um dos pontos aqui, como se fosse fazer um ponto alto normal mesmo. Daí eu puxo aqui a linha e subo 2 correntinhas para dar altura. E o ponto alto pegando pela frente é assim, você laça e aí você vai passar a agulha assim, ó, por trás desse ponto que tá aqui. Aí você puxa a linha e tira só uma vez. Laça de novo, passa de novo no mesmo lugar, pega a linha e tira só 2. E faz mais uma vez porque são 3 pontos altos que vão fechar junto. Então, aqui eu fecho mais 2 e aí eu laço e tiro tudo junto, tá? Então, ele vai ficar assim. 2 correntinhas, porque sempre vai separar com 2 correntinhas. E aí, vamos pro próximo aqui. Laço. E venho aqui do lado, passo a agulha aqui de um lado, tiro do outro, puxo a linha. Laço, tiro 2. Aí, mais uma. Laço de novo. Passo a agulha por trás desse ponto de baixo, tiro 2 vezes, e mais o terceiro ponto alto. Aí, agora, eu tiro 2 vezes e laço pra fechar tudo junto. Mais 2 correntinhas, tá? E aí, segue assim. Fazer um desse aqui, separado por 2 correntinhas em cada ponto que a gente tem aqui nesse verde mais escuro. Então, aqui, finalizando, fiz as 2 correntinhas. Vou pegar aqui o último ponto alto e fazer os 3 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente. Laço, fecho todos juntos, as 2 últimas correntinhas, e aí a gente vai fechar aqui em cima, onde tudo começou. Aqui, ó. E aí, tá feita a terceira volta. Bem preenchida nessa terceira volta. Aí, cortamos, fazemos o mesmo fechamento aqui, passando pela alcinha. Então, tô aqui com a minha próxima cor, que eu vou usar na volta 4. E aí, a gente vai fazer 2 pontos altos, fechando junto, cada um saindo de um ponto aqui. Então, eles vão fechar junto e vão ser pela frente também, igual essa carreira de baixo. E 3 correntinhas separando. Então, como que a gente vai fazer isso? Faço um nó corrediço. E aí, eu vou pegar. Vou fazer um ponto baixo. Para fazer o primeiro ponto alto, pegando pela frente, que vai fechar junto com o outro, eu vou fazer um ponto baixo pegando pela frente primeiro para subir as correntinhas e ele ficar como um ponto alto. Então, eu vou passar aqui, eu já venho com a linha, o nó corrediço na agulha,
pego assim por trás, que nem a gente fez a volta de baixo, aí eu vou laçar aqui. E faço um ponto baixo, né? Só que pegando pela frente. E aí, eu vou subir duas correntinhas, porque como eu vou fazer o ponto alto fechando junto, senão ele fica muito comprido. Laço, aí aqui do lado eu pego ele, faço um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com dois pontos altos fechados juntos, né? Só que o primeiro a gente fez ele como um ponto baixo, duas correntinhas, e o segundo, já um ponto alto normal. Então, aqui eu tenho as três correntinhas que vão separar. E o próximo, eu vou pegar de novo no mesmo lugar. Então, eu volto aqui nesse ponto, onde já tem um ponto alto, e faço mais um. Laço, não tiro, né? Porque aqui são dois fechados juntos. E aí, eu já venho laçando e passando aqui pro próximo. Aí sim, eu laço e tiro tudo junto, tá? E aí, três correntinhas. Agora, de novo, mais um ponto alto no mesmo lugar aqui. Laço aqui, não fecho tudo, aí vou pro próximo. E aí sim, fecho junto. Três correntinhas. E aí, vamos seguindo assim até dar a volta toda. Então, aqui quase finalizando. Dois fechados juntos. Três correntinhas. Aqui em cima, no mesmo lugar, mais um, que vai fechar junto aqui, onde já tinha aquele primeiro, né, onde tudo começou. Aí, a gente fecha aqui, e aí, pra finalizar, a gente vai fazer as três correntinhas. E fechar aqui na junção dos dois primeiros pontos altos. Fechados juntos, tá? Então, fica assim. Então, vamos cortar. E fechar. Agora, na próxima volta, a gente vai fazer o seguinte. Três pontos altos fechados juntos, pegando pela frente igual a gente fez aqui, tá? Que vão pegar pela frente aqui nesse meio, tá? Aqui, assim. Aí, duas correntinhas. Aí, a gente vai fazer dois pontos altos fechados juntos, assim aqui. Um pegando aqui e o outro pegando aqui, tá? E aí, também separados por duas correntinhas. Então, vou fazer aqui o nó corrediço. Entro com a minha agulha aqui em um ponto alto desses, na junção dele. Vou puxar esse lacinho aqui pra frente, subindo duas correntinhas. Aí, vou laçar pra fazer os três pontos altos fechados juntos. Passo a minha agulha aqui por trás. Puxo aqui a linha, subo, tiro duas alças. Mais uma vez. Lacei, passo por trás, tiro mais duas alças, lacei, novamente, passei por trás, tiro mais duas alças, lacei e fecho tudo junto. Aí, duas correntinhas. Aí, o ponto alto, dois pontos altos que vão fechar junto, um aqui e outro aqui. Então, laço, venho aqui por trás, da onde eu já tava fazendo os pontos altos, tiro dois, laço, venho no próximo, outro ponto alto aqui, e aí tiro tudo junto. Duas correntinhas. Então, é bem... são bastante pontos aqui, mas a gente tem que ir fazendo com calma que dá certo, tá?
Então, aqui já fiz as duas correntinhas, vou fazer outro conjunto de 3 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente, aqui no mesmo lugar. Então, lacei, introduzo minha agulha aqui para fazer o ponto pela frente, laço, tiro 2, laço mais uma vez, outro ponto alto, tiro 2, de novo. Tiro 2, laço, tiro tudo, duas correntinhas. E aí, de novo, outro ponto alto aqui que vai fechar com o ponto alto do próximo espaço aqui. Então, laço, coloco a agulha por aqui, tiro duas alças e já venho aqui para o próximo espaço. Laço, tiro duas só primeiro, depois laço e tiro tudo junto, tá? E sempre com as duas correntinhas. Então, vai ficando assim. E aqui a gente vai repetir o conjunto de 3 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente, né? Então, aqui todos os pontos são pegando pela frente. A gente tem que fazer com calma porque realmente, às vezes a linha pode enroscar e tal, então tem que ir bem devagar, tá bom? Então, vamos dar a volta toda até chegar aqui do outro lado. Então, aqui os dois pontos altos fechando juntos, duas correntinhas, os 3 pontos altos, duas correntinhas. Então, eu fiz aqui o último ponto alto que vai fechar junto com o do bloco do lado, só que agora eu fiz ele aqui pela frente, porque se vocês repararem, todos os bloquinhos tem um pela frente e um por trás. Então, esse último aqui, eu fiz um pela frente e o outro eu vou fechar aqui atrás, tá? Então, pego aqui por trás. Faço as duas correntinhas e aí eu vou fechar aqui em cima, na junção desses 3 pontos altos. Tá bom? Essa volta aqui, realmente ela é bem trabalhosa, mas com calma dá pra fazer. Então, a gente vai cortar aqui, dar o nozinho, passando por dentro do laço. E agora, na próxima volta, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer pontos altos pegando pela frente, como a gente já vem fazendo, só que agora é triplo. Então, aqui vai formar que nem um V, porque é um ponto alto triplo, duas correntinhas e outro ponto alto triplo em cima desses 3 pontos altos juntos aqui. Daí, do lado, a gente vai fazer duas correntinhas, e aí aqui a gente vai fazer 3 pontos altos fechados juntos, só que pegando por trás, tá? Então, ele vai ficar diferente, ó. Esse pega pela frente e esse aqui do lado tá pegando por trás. Então, vou fazer aqui o nó corrediço. E vou subir esse primeiro ponto alto triplo com um ponto baixo e correntinhas. Então, já venho com o nó na agulha. Então, vai ser aonde esse ponto? Aqui, no ponto alto, nos 3 pontos altos fechados juntos, tá? Então, coloco a agulha pegando pela frente. Então, é dessa forma. A gente faz o primeiro ponto baixo. Vamos subir 4 correntinhas, porque ele é triplo. 4 correntinhas, mais duas, que é o que vai formar o V, né? Aí laço a agulha 3 vezes e faço ponto alto triplo aqui no mesmo lugar. Vou tirando de 2 em 2, até terminar aqui. Então, fiquei com esse tipo V aqui, né? No mesmo ponto, saindo do mesmo lugar. Duas correntinhas, separação. Agora, os 3 pontos altos fechados juntos e pegando por trás. Então, a gente vai laçar a agulha e agora ela vai entrar aqui, onde tem esses 2 pontos, tá? Ela vai entrar por aqui, ó. Então, um ponto a gente faz aqui nesses 3 e o outro pegando por trás é nessa partezinha aqui. Então, a gente laça a agulha.
Porque em vez de agora a gente entrar como a gente estava fazendo, que é assim, a gente vem com a agulha laçada aqui por trás, e aí, ó, passa aqui pra frente, volta lá atrás pra pegar essa linha, puxar ela aqui pra cima, tira só dois, porque além de tudo são 3 pontos juntos, laço de novo, venho aqui de novo, ó, entro por trás, vou lá pro outro lado, puxo, tiro 2 alcinhas, mais uma vez. Mesma coisa aqui, ó. Tiro mais 2 alcinhas e aí sim laço para tirar tudo. 2 correntinhas. E aí laço 3 vezes para repetir esse V aqui. Então vai tirando de 2 em 2 até terminar. 2 correntinhas de separação. Laço 3 vezes, entro no mesmo lugar. Tirando de 2 em 2, opa. E aqui vamos de novo para esse ponto pegando por trás. Então, laço, venho aqui de trás e saio e volto lá para trás. Puxo a linha, que acaba passando aqui pela frente, né? Tiro 2 alcinhas, laço de novo, mesmo caminho. Puxo a agulha com a linha, mais uma vez. E aí sim consigo tirar todas e fazer as 2 correntinhas de separação. Então, quando a gente passa a linha aqui pela frente, né, a gente vem buscar ela. A gente entra nesse ponto aqui, volta lá para trás e vem buscar a linha aqui, trazendo ela aqui pela frente, é que acaba fazendo esse efeito aqui. Então, aqui o ponto tá pegando pela frente, ele fica cobrindo, e aqui pegando por trás aparece essa pontinha, tá? Da volta de baixo. Então, fica assim, a gente vai dar a volta toda. Também, mais uma volta pra gente fazer com paciência, porque como essa de baixo, ela tá bem fechada, se a gente não faz devagar, a gente acaba puxando os fios aqui dessa volta de baixo, tá? Mas vai dar certo. Então, vamos continuar. Então, chegando aqui quase no final. Ponto alto triplo primeiro. 2 correntinhas. E agora o último aqui, pegando por trás. Então, aqui já tá mais apertadinho ainda. Fecho tudo junto. Últimas 2 correntinhas. E aí eu vou fechar na 4ª correntinha aqui, que é onde é o alto do primeiro ponto alto. Então, aqui tem as 2 correntinhas de separação. E pronto. Então, ficou assim. Agora, a gente vai pra volta 7. Bom, então, a próxima volta, que eu juro que é mais fácil, a gente vai fazer um nó corrediço para começar, e aí é o seguinte, dentro desses espaços aqui que ficaram esses V's, a gente vai fazer 3 pontos puffs com 3 laçadas separados por 2 correntinhas. Aí, de um pro outro aqui, né, então são os conjuntinhos, 3 puffs separados por 2 correntinhas, e para separar esses conjuntinhos, a gente vai fazer 5 correntinhas. Então, começando aqui, a gente vai fazer o nó corrediço. Daí, a gente vai passar a agulha aqui por dentro desse V, puxar o nozinho, prender ele na agulha, subir 2 correntinhas aqui para dar altura. E fazer o puff com 3 laçadas. Então, laço.
laço de novo, puxo mais uma vez, laço de novo, puxo mais uma vez. Esse é diferente dos 3 pontos altos fechados juntos, né? O puff você não vai tirando de um em um. Então, quando eu lacei essas 3 vezes, eu puxei, aí eu faço mais uma correntinha aqui pra fechar. E aí sim, 2 de separação. Aí, próximo do lado desse aqui. Então, laço, puxo uma vez, laço, puxo uma vez, laço, mais uma, laço, mais uma. Aí, eu puxo todo mundo pra fechar e ainda faço mais essa correntinha aqui, só de fechamento, que não é a correntinha de separação. Aí, sim, 2 correntinhas e mais um puff aqui. 1, 2, 3. Aí, tiro tudo e fecho. E aí, as 5 correntinhas, 5, pra fazer outro desse no próximo V. Então, laço, primeiro puff, laço mais uma vez, laço mais uma vez. Fecho aqui. 2 correntinhas. Aí, a gente vai seguindo assim até terminar. Então, aqui a gente vai ter esse bloquinho com 3 puffs separados por 2 correntinhas e 5 correntinhas aqui no meio entre um conjunto e outro. Então, aqui, ó, o último puff, 5 correntinhas. E aí, a gente vai fechar aqui no primeiro puff, no fechamento dele aqui em cima. Então, essa foi a 7ª volta. Tá acabando. Vamos começar aqui a nossa 8ª volta. A gente vai fazer 5 pontos altos no espaço de 5 correntinhas. E aqui onde a gente tem os pontos puffs, a gente vai fazer um ponto baixo nesse espacinho de correntinha, 3 correntinhas e outro ponto baixo aqui, e já passo para os 5 pontos altos de novo. Então, a gente começa fazendo o nó corrediço, passa a agulha aqui por baixo, puxa aqui o laço para subir as 3 correntinhas, para fazer o primeiro ponto alto. Mais 4 pontos altos. Então, aqui, ó, 5 pontos altos. Aí, direto, a gente vai fazer um ponto baixo. Três correntinhas. E outro ponto baixo. Os pontos baixos são, então, no espaço de correntinha aqui da volta de baixo. E aí, direto, a gente já passa para os 5 pontos altos. E essa é a 8ª volta. Então, aqui finalizando, só falta um ponto baixo, 3 correntinhas, outro ponto baixo, e eu já vou fechar direto aqui no ponto alto, né, na 3ª correntinha, que é a parte de cima desse primeiro ponto alto. Então, essa foi a 8ª volta. Vamos cortar. E agora a gente vai para a 9ª volta. Na 9ª volta, são pontos altos pegando por trás. Então, eu gosto de fazer aquele acabamento, em vez de fazer o nozinho, pego a agulha de tapeceiro aqui, passo o fio e vou fazer um fechamento aqui no segundo ponto, não nesse primeiro, logo após o nó, aqui no segundo. Aí, volto com a agulha aqui no mesmo lugar, de onde ela saiu. E aí, ele vai ficar assim, ó, mais parecido com os outros pontos, para na hora de eu fazer o ponto pegando por trás, não dá muita diferença, tá? Aí, a gente dá um nó aqui atrás. Então, fica assim, ó. Porque senão aquele nozinho, ele fica meio levantado e na hora de fazer o ponto pegando por trás, fica
meio estranho. Vou dar uma escondida aqui no fio, só para ele não ficar me atrapalhando. Então, agora a gente vai fazer a 8ª volta e eu vou mudar ela um pouquinho, tá? Porque eu acho que talvez seja porque a linha é mais grossa, achei bem difícil fazer os 2 pontos altos fechados juntos e pegando por trás, como é o gráfico na verdade. Então, o que que o gráfico diz aqui? Pra gente fazer 2 pontos altos juntos, pegando por trás, em cada um desses pontos. Só que como não tem separação aqui, eu acho que isso também dificulta um pouco. Então, eu prefiro fazer um ponto só, separado por uma correntinha. E outra coisa que tem na última volta aqui do gráfico é um ponto picô, com 5 correntinhas, que eu também não vou fazer. E aí, eu vou acrescentar uma última volta para fazer um acabamento. Então, eu tô mostrando o jeito que eu fiz essa mandala, tá? Eu alterei um pouco essa última volta. Então, pra fazer o primeiro ponto alto pegando por trás, a gente coloca a linha aqui na agulha, laça. Daí, a gente já vai entrar, ó, de trás pra frente, nesse ponto. Pega a linha lá por trás, sobe aqui. Pra fazer esse primeiro ponto alto, que ele é mais complicadinho, tá? Então, cada ponto alto desse vai ser separado por uma correntinha. Então, uma correntinha. Aí, eu vou fazendo em cada ponto alto de baixo, um ponto alto pegando por trás, separado por uma correntinha. Então, aqui, ó, a gente ficou com 5 pontos altos, pegando por trás, né? Então, fica assim aqui pela frente, separados por uma correntinha. Aqui, eu vou fazer mais uma correntinha. E aqui, nesse espacinho de 3 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. Fecho tudo junto e faço mais uma correntinha, tá? Eu alterei aqui, eu achei que ficava melhor assim, gente, mas quem quiser seguir o gráfico, quem souber ler gráfico e quiser seguir, ok, entendeu? Que pra mim, eu acho que talvez por causa da linha mais grossa, eu não gostei do resultado de fazer 2 pontos altos juntos aqui. Então, agora vamos continuar. Então, uma correntinha, lacei e vou fazer o segundo bloco a mesma coisa. A gente vai seguindo assim a volta toda. Mais uma correntinha, os 2 pontos altos fechados juntos. Uma correntinha, e aí agora eu vou fechar aqui em cima desse primeiro ponto alto. Um baixíssimo. Corto. Agora eu vou fechar assim mesmo. Aqui a próxima volta, eu vou fazer uma próxima volta de acabamento, né? Porque como eu mudei a última volta do gráfico, nessa minha aqui eu fiz essa última voltinha fazendo esse acabamento para fazer o bico para poder prender. Então, muitas vezes eu acabo alterando as últimas voltas, adaptando, né? Porque eu já penso na amarração. Então, como que ficou esse acabamento? Eu fiz pontos baixos em cima dos pontos altos e nas correntinhas. No ponto alto central, eu fiz um ponto baixo, 2 correntinhas e outro ponto baixo, tudo aqui dentro para fazer o bico. E aí, aqui nesse espaço de correntinha, nesse eu não fiz ponto baixo e vim direto para um ponto baixo pegando pela frente aqui. Então, vamos lá. Eu já venho com a agulha laçada aqui para fazer o primeiro ponto baixo, já entro no primeiro ponto alto aqui da sequência. Então, começo com esse primeiro ponto baixo. Outro ponto baixo do lado, no espaço de correntinha. Outro sobre o segundo ponto alto e outro no espaço de correntinha. Aí, cheguei no ponto alto central. Daí, aqui que eu vou fazer, em cima dele, um ponto baixo, 2 correntinhas, outro ponto baixo aqui no mesmo, para ficar o bico. Aí, continuo na correntinha, um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo. Aí, tem mais um espaço de correntinha, que cabe mais um ponto, e mais um aqui no último, na sequência de 5. Então, vai ficar esse biquinho aqui. Aí, eu venho direto fazer um ponto baixo pegando pela frente, nesse daqui, nesses 2 fechados juntos. Então,
Passo a agulha por trás dele, puxo e já fecho direto e já passo para esse ponto baixo em cima do ponto alto daqui da sequência do lado, tá? Aqui os outros baixos, até o último, e já pulo direto pro baixo pegando pela frente. Tá bom? Então, essa foi a minha sequência de acabamento aqui. Vamos dar a volta toda assim. Então, aqui tô nos últimos pontos. Só tem mais um aqui em cima desse ponto alto. Já vou pro ponto baixo pegando pela frente e fecho com baixíssimo aqui no primeiro. E aí, tá pronto. Vou cortar. Vou fazer aqui aquele acabamento. Pula esse primeiro ponto. Venho no segundo. E aí, eu prendo aqui atrás. E aí, a gente já pode esconder esse fio. Agora, a gente tem que arrematar todos os fios, né, que ficaram aqui atrás. Tem bastante fio, né? Mas aqui, como nos outros trabalhos que eu já fiz anteriormente, a gente vai fazendo, vai cortando. Tem uns que já estão... Ó, esse aqui eu já prendi quando eu fiz a volta. Então, já dá só pra cortar. E os que a gente precisa arrematar, a gente vai escondendo, tá? Então, cada um a gente acha um lugarzinho aqui. Então, finalizando aqui. Todas as pontinhas arrematadas. E a nossa mandala tá pronta para ser colocada no aro. Eu peguei esse aro aqui, que também tem 26 centímetros, tá? Eu já dei uma blocada nela aqui. Então, quando eu puxo, ó, ele chega até a borda. Vai ficar bem esticado, mas eu vou usar esse. Então, a gente corta. Eu uso a mesma cor, porque fica mais fácil de arrematar. Então, a gente vai cortando aqui os pedaços de fio e vai amarrando um a um esse daqui. Então, aqui a gente pode ir dando 2 nós. Se precisar, depois a gente dá mais um, tá? Então, é só ir amarrando cada ponta. Aqui eu gosto de amarrar primeiro essas duas. Bom, agora já amarrei aqui todos os fios, todas as pontas, e a gente vai arrematar fio por fio aqui, né? A gente vira aqui pra trás, a gente leva o nó aqui pra baixo, pega a nossa agulha de tapeceiro, a gente vai passando aqui por dentro dessa última volta que a gente fez os pontos baixos, então facilita aqui pra gente arrematar. Pode passar um para cada lado, para não ficar só um lado mais cheio aqui atrás e o outro sem nada, e para não ficar torto também. Então, a gente vai fazendo isso em todas as pontas. Coloquei todas as pontinhas para dentro aqui, agora eu vou cortar todos esses fios.
Então tá aqui a mandala finalizada, bem bonita, nessas cores também. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido tudo. Agradeço por vocês estarem aqui e me sigam lá no Instagram também, tá bom? Beijo, até a próxima!